Bem-vindos a mais um Coffee Break do Digital Insights. Eu hoje estou com o Nuno Pedras. Ele é o responsável na área comercial pela digitalização, operações e analytics da Galp, que é só, a área comercial é só a área maior da Galp em número de pessoas, é isto? Nuno, muito obrigado. É um prazer imenso conversarmos. E a minha primeira pergunta é esta, que é, o Nuno é um homem do IT, que já há muitos anos que vem de outras funções também dentro da Galp. Acredito que esta experiência seja deliciosa, que é olhar para o maior departamento de uma grande empresa e poder digitalizá-lo por completo. Acho que este é um bocado, falávamos ali há pouco, que é um bocado o teu requisito. E a minha pergunta é esta mesmo, que é o papel que, em termos estratégicos, tem para a Galp esta transformação digital. Bem, para já, obrigado pelo convite e por estar aqui. É uma boa oportunidade para voltarmos a falar um pouco. Eh, A Galp já vinha há algum tempo e também pelas outras funções que eu tinha, já vinha há alguns anos a fazer a tentar transformar a Galp e a fazer esta transição digital. Não sei se é transformação digital, mas sem dúvida que é uma transição digital. E houve na altura uma tendência de centralizar, porque estava muito disperso, inclusive a decisão tecnológica, tipo de soluções, e portanto a ideia é vamos tentar trazer aqui governo, critério, arquiteturas, cyber, portanto um conjunto de prioridades que eram fundamentais na altura para a Galp, para garantir que podia crescer em qualquer direção e com rapidez. Passado algum tempo, e foi mais ou menos uns 5 anos, pensámos, ok, então neste momento a Galp está numa fase diferente, já fizemos aqui uma transição importante para o digital, agora o próximo passo deveria ser a descentralização do IT para outras áreas, porque digital no fundo depois é tudo, não é? E a tendência cada vez mais hoje quando nós falamos de digital não deveria ser uma área específica a levar isso, mas deveria ser algo transversal à empresa. E portanto a decisão foi, ok, uma vez que a comercial de facto é a área que em termos de pessoas tem mais pessoas, está bastante disperso em termos de geografias. Nós temos mais de 1.400 estações de serviço. Estamos na parte de B2B, de B2C, de residencial, de mobilidade. Portanto, há aqui um conjunto de áreas importantes que nós temos que atacar e atacar para conseguir que o digital permita ganhar eficiências, simplificar aquilo que é o footprint digital da comercial, sistematizar muito mais o trabalho, trazer inovação para dentro da comercial, mas mais do ponto de vista até de ADN, começarmos a ser muito mais inovadores, a pensar em soluções completamente diferentes, a criar novos modelos de negócio e, portanto, tem sido muito isso que nós temos estado a trabalhar e tem sido nisso que nós temos estado a focar com um foco muito grande primeiro, e o principal logo ao início foi vamos simplificar o número de sistemas, vamos simplificar esta arquitetura, vamos ser muito mais simples e rápidos no desenvolvimento de soluções e repensar até as próprias soluções que existiam na comercial, como é que nós podemos ter uma outra chegada ao cliente. Internamente também promovendo otimizações e afins, mas aquilo que agora a comercial, com este meu movimento e com esta também com uma nova administração, aquilo que nós pretendemos é que a comercial possa ter uma autonomia muito Do maior, ponto de vista não uma digital. independência. Não Sim. uma independência porque aí o corporativo tem um papel fundamental e que deve continuar a ter. Muito bem. Do ponto de vista da inteligência artificial, e portanto temos que falar nela inevitavelmente, em termos de otimização das operações, como é que é feita ou como é que a Galp utiliza a análise de dados para otimizar as operações dentro da área comercial? Portanto, a área de dados tem sido sempre um ponto fundamental que está dentro daquele nosso triângulo que sempre trabalhamos, que são processos, tecnologia e pessoas. Os dados estão no centro desse triângulo como algo fundamental em tudo aquilo que nós fazemos. E, e uma área comercial, que é a área que tem a relação direta com o cliente, os dados ganham um peso ainda maior. E aquilo que nós temos estado a trabalhar tem sido na criação de uma plataforma única de dados de cliente,
o conseguir entender o nosso cliente, o nosso consumidor muito melhor, ter a visão 360 graus do nosso cliente e começar a entender muito mais o que é que o cliente necessita, que tipo de soluções está à procura, quais são os produtos que nós neste momento estamos a vender que não respondem necessariamente às suas necessidades e entendendo melhor as necessidades, quais são aqueles que nós devemos começar a promover e a desenvolver. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer na parte do cliente consumidor de dados é segmentar, entender necessidades, ter uma relação mais direta com os consumidores e poder também dar soluções completamente diferentes. Neste momento, apenas para dar um exemplo, nós neste momento temos a nossa principal aplicação é o Mundo Galp, que nós estamos a reformular completamente. E o completamente deve-se muito ao que nós temos ouvido dos nossos clientes, quais são as dores, o que é que querem como resposta e por isso mesmo estamos a repensar a oferta, a forma de chegada ao nosso cliente final, a aplicação começar a ser algo muito mais útil no dia-a-dia deste cliente e começar a ser uma relação muito mais transacional e menos informativa, que era aquilo que até há relativamente pouco tempo o Mundo Galp, neste caso em concreto desta aplicação, fazia. Era muito informativo e menos transacional. Sem querer fugir muito das tuas áreas, mas eu queria fazer aqui uma pergunta que me salta de imediato, que é, sendo esta a área que mais pessoas têm, sendo a área dos dados extremamente importante, uma empresa com a dimensão da Galp, não quero ir falar das soluções de cibersegurança, porque essas acredito que serão as mais evoluídas e que estão mais à frente e o cuidado é todo. Para uma grande empresa não há como fugir disso. A minha pergunta é esta, que é, uma das queixas das grandes empresas está no comportamento das pessoas no dia-a-dia com a questão da cibersegurança, os comportamentos que têm. Vocês têm essa dificuldade naturalmente e como é que estão a formar ou como é que reagem juntamente ou como é que interagem com as pessoas quando estamos a falar nos cuidados que têm a ter com aquilo que estão a lidar, que são os dados de milhares de pessoas? E nós temos, há aqui duas áreas muito importantes, qualquer das duas eu não levo, mas obviamente que tem impacto direto em tudo aquilo que eu faço. Por um lado, a parte de privacidade dos dados, o RGPD, e que nós, em tudo aquilo que nós fazemos, temos que estar muito alinhados com a área que leva toda a parte de proteção de dados, e depois a área de cybersecurity, dentro do ID do IT e da parte de risco, de cyber risk, em que a parte de cyber, existe um programa já há alguns anos bastante ativo e que tem sido, eu creio que tem trazido à Galp uma cultura de entender os riscos para promover diferentes tipos de comportamento que já se notam no dia-a-dia. Okay. Há 5 anos atrás, cyber praticamente era um problema de outros e tanto do antigo CEO como do atual CEO tem sido uma preocupação constante com grandes investimentos nessa área e nós, antes de avançarmos com qualquer fornecedor, temos que lhes pedir determinado tipo de garantias. Isto no cyber, no tema dos dados e a parte da proteção dos dados. É uma área complexa, é uma área que tendencialmente as pessoas pensam vamos tentar fugir a esse problema, mas nós na Galp temos estado a ter um outro tipo de atitude, que é o RGPD e as preocupações que nós temos que ter apenas nos vão ajudar. E vão-nos ajudar muito em como organizar estes dados que nós temos em múltiplos sistemas, em múltiplas bases de dados, etc., para conseguir juntar tudo isto numa plataforma única em que nós entendemos quais são as aprovações que os nossos clientes nos deram, o propósito dessas aprovações, como é que nós podemos usar, porque não queremos, obviamente, estar a dirigir-nos a pessoas que não nos deram consentimento para podermos falar com elas, mas também queremos garantir que qualquer coisa nova que nós fazemos, estamos a chegar com a maior abrangência possível para poder dar os produtos e os serviços que os clientes necessitam. E que isto convém ser sempre uma relação muito
A minha bidirecional. pergunta e também um bocadinho internamente, que era a cultura, já disseste, há uma cultura de maior sensibilização, hoje o cyber é compreendido Sim. por todos os funcionários. Isto é algo que é muito difícil de trabalhar. Houve aqui um grande investimento nas pessoas que trabalham com o Agal para poderem hoje ter essa cultura. Eu vou só dar um exemplo de muitas das coisas que se fazem na empresa, para além de programas específicos de formação, também a parte de cyber risk gosta muito de pregar rasteiras, porque eu acho que é É fundamental as fundamental. pessoas entenderem. E um exemplo apenas de uma coisa que fizemos internamente que eu achei que teve graça e que a grande maioria das pessoas espalhou-se ao comprido nesse teste foi nós Galp, pronto, promovemos a mobilidade elétrica, temos inclusive soluções de mobilidade elétrica e tínhamos, na altura, falado há pouco tempo, ou comunicado há pouco tempo, o ter bicicletas elétricas da Galp. E então lançou-se um e-mail a dizer, nos próximos, não sei, dia ou meia hora, o primeiro que tentar, ou que fizer a proposta para comprar uma bicicleta, vai ter uma bicicleta com 80% de desconto, uma bicicleta elétrica, e aquilo foi toda a gente a cair, porque, claro, foi feito de uma forma como se fosse um e-mail Interno. phishing. Não, não, não. Como se Ah, fosse. ok, como se Ou fosse seja, simular um foi phishing. simularmos completamente um phishing com erros de ortografia. O típico que sempre se diz, atenção, tens que ter cuidado. Quem envia, o conteúdo, a forma como está escrita, se tem erros de ortografia ou não, enfim, um conjunto de must-dos que todos nós sabemos. Mas aquele e-mail, porque chegou ali no momento que tínhamos falado há pouco tempo internamente das bicicletas elétricas, este e-mail, quando chegou, é que batia em todos os critérios. E as pessoas não verificaram, porque Foram de responder. repente o próprio logo estava um bocadinho diferente. Era fácil, mas a vontade De ter ter a uma bicicleta bicicleta elétrica fez com superou, que. superou. Exatamente. É de facto, mudando aqui um bocadinho a agulha, a Galp tem apostado nas energias renováveis, é sem dúvida nenhuma um dos negócios atuais da Galp, e muito bem. Como é que as operações digitais estão de alguma forma a apoiar a Galp nesta transição energética e com os seus objetivos de sustentabilidade? Nós temos, isto são várias avenidas que estão em paralelo. Então, nós temos aqui, nós, por exemplo, nós olhamos isto muito do ponto de vista de interno, e interno vai até, e a Galp sendo tão grande como é, temos programas concretos para a refinação, temos programas concretos para toda a gestão de energia, das renováveis, que já somos um dos principais produtores ibéricos de energia solar, e, portanto, mas depois internamente como é que nós também aproveitamos as ofertas que nós damos aos nossos clientes para uso próprio. As nossas estações de serviço, muitas que temos estado a renovar. Ao renovar, optimizamos o consumo de energia, também o colocar painéis solares para própria produção. Nós estamos a dar isto do ponto de vista interno, mas com muitas outras aplicações e com exemplos vários de como é que nós estamos internamente a otimizar. A própria mudança de sede veio promover também aqui uma otimização no consumo de energia, de gestão de energia e consciencialização de qual é que está a ser o nosso consumo, que antes nós estávamos bastante cegos. E isto já é um edifício inteligente e, portanto, também estamos nós a aproveitar aquilo que nós dizemos que é cada vez mais sermos conscientes com o consumo da energia, mas depois também com os nossos clientes nós estamos a levar isso perto deles, estamos a levá-lo do ponto de vista de ter muitos mais carregadores elétricos, o garantir que as pessoas têm as condições necessárias para poder fazer os seus carregamentos, promovendo aquilo que é a produção autónoma de energia e o consumo daquilo que são as pessoas que estão à volta destes produtores, poder haver aqui uma economia circular, ou seja, conseguir que o próprio produtor, aquilo que não consome, pode vender para outros consumir e de quem consome também ter redução no seu gasto de eletricidade. Portanto, é aqui um conjunto de iniciativas para cliente final, para empresas e internamente que nós estamos a promover. E apenas um outro exemplo para empresas, nós temos um sistema que ajuda
os clientes a verem qual é o seu gasto de energia, em que dá alertas e faz sugestões de otimização desse consumo de energia, propõe novas soluções também para reduzir o seu consumo de energia. Portanto, também temos essa obrigação e sentimos essa obrigação em tudo aquilo que nós fazemos com os nossos clientes. Eu, não querendo falar em fornecedores, combinámos não falar, para não ferir suscetibilidades, e muito bem. Eu queria perguntar, mesmo dentro do departamento comercial, ou da área comercial, não é o departamento, é a área comercial, estas soluções que vamos falando são também desenvolvidas em parte internamente, ou vocês recorrem a fornecedores externos em tudo? Eu não diria, eu não diria em tudo, e posso dar um exemplo. Nós temos tudo o que são soluções de mobilidade elétrica são desenvolvidas internamente. Ok. Nós comprámos há algum tempo uma empresa e temos vindo a desenvolver esse produto e, portanto, neste momento, tudo o que tem a ver com mobilidade elétrica e que pode ser usado tanto no ponto de carregamento como do ponto de vista de back-office, como também nas próprias soluções que nós temos de frota ou do mundo Galp, tudo isto é desenvolvido internamente. Mas tendencialmente a maioria das soluções que nós implementamos recorremos a entidades externas. Muito bem. Nesta, na cultura da transformação interna da Galp, em termos de. Eu chamo de chamar de transformação e tu estás a chamar de transição, porque eu acho que numa empresa como a Galp, a transição é muito mais adequado do que a transformação. Portanto, temos aqui Sim. internamente. Quais as medidas que têm sido implementadas para garantir a colaboração e a o acompanhamento desta mudança? Ou seja, internamente. Há aqui uma mudança que é muito rápida, né? Se calhar às vezes eu costumo ver nós em casa e as pessoas na sua vida própria com a questão dos telemóveis, há uma cultura quase que se apropriou de nós, de uma mudança de fazer, mas depois no ambiente de trabalho não é bem assim. Há regras para cumprir. Como é que foi esta transição internamente com as pessoas? Ainda está a ser, assim, eu acho que devem existir muitos poucos exemplos em Portugal de empresas que já estejam, tirando provavelmente startups, enfim, mas empresas Sim, com certa dimensão. como a Galpos haverá. Eu creio que, que é uma cultura que se vai criando, não é algo que se consegue muito rapidamente. E nós aquilo que temos estado a fazer é muito através de formação, também criando e contratando novos perfis para as diferentes áreas, neste caso a comercial, mas também para as outras. Portanto, nós estamos a dar muito empowerment às pessoas para também a descentralização de criação de soluções. Portanto, estamos a tentar que as pessoas entendam e possam trabalhar determinadas soluções de no-code, low-code, de fazer pequenos fluxos que vai permitir ajudar ao seu trabalho do dia a dia. E nós estamos organizados. Nós tivemos aqui uma alteração grande na comercial, que foi, nesta minha área de operações digitais, nós olhámos para as diferentes áreas de negócio e pensámos como é que nós nos temos que organizar para garantir que promovemos esta eficiência, fazemos esta transição, garantimos que esta literacia digital aumenta substancialmente dentro da comercial e, portanto, temos pessoas dedicadas para cada uma das unidades de negócio dentro da comercial para promover a automação, a otimização, a criação de dashboards. Temos data scientists dentro da nossa equipa que promove isso. Fazemos muito market intelligence para dotar as pessoas de informação que hoje não têm e também estamos continuamente a promover otimizações e eficiências. E, portanto, é muito no sentido de sabias que aquilo que tu fazes hoje pode ser feito em metade do tempo, se fizermos de outra forma, mas estamos a tentar muito promover, não ser a minha equipa a fazer, mas promover as pessoas a que elas próprias façam. E nós ajudando. Ok. E, portanto, essa promoção... Porque é sempre... Isto termina sempre no what's up for me, não é? O que é que eu ganho com isso? E é isso que nós estamos a tentar levar às pessoas, é mostrar que elas de facto têm muito a ganhar com o entenderem também como é que o digital pode impactar as suas vidas de uma forma correta
e que lhes vai melhorar. Não é para eliminar postos de trabalho, é realmente para melhorar a sua qualidade de vida. Estando nós numa fase de transição, transformação digital, usar aqui um pouco da tua experiência para te fazer uma pergunta. Hoje em dia é um bocado arriscado responder, mas destas tendências todas, inteligência artificial, e aliás tivemos a semana passada o Prémio Nobel da Física, né, que foi premiado, foram os pais, digamos assim, das inovações modernas em Machine Learning que ganharam o Prémio Nobel da Física. Portanto, passando pela inteligência artificial, passando por todas estas tecnologias disruptivas, como o metaverso, por exemplo, quais é que são aquelas que de facto vão ter um impacto grande nas várias áreas, no negócio? No futuro. Eu creio que há aqui o crack the code para a grande maioria das empresas, do meu ponto de vista, tem a ver com, primeiro ponto, estão ou não os meus dados organizados, e não estando, como é que eu os organizo? A seguir é poder ter uma estratégia de dados e um governo de dados que esteja capaz de fazer face aos desafios de uma empresa quando quer entrar nesse mundo, vários, seja os blockchains que antes falava-se muito e que se usa hoje em dia e que também se deve continuar a trabalhar, e na área da energia é importante este peer-to-peer que garantir essa segurança. Também todo o tema dos IoTs, todo o tema do Gen AI, mas se eu não tenho os dados bem organizados, conseguir governá-los e entender o que é que eu tenho e para que é que eu tenho. Ter uma estratégia, de facto, de dados. E depois poder, como empresa, e aí eu acho que deveria ser como empresa, ter uma estratégia de inteligência artificial, como eu quero levar, porque eu já ouvi, inclusive na empresa, mas também em muitos outros fóruns, temos que levar GenAI a toda a empresa, temos que implementar a inteligência artificial. A inteligência artificial já se faz há muito tempo. E dentro da Galp há muita inteligência artificial que tem sido feita. Nós temos, e agora vou tocar aqui num fornecedor, mas nós fizemos, talvez há 7 anos atrás, uma aliança com a IBM, em que agarramos no Watson e levámos isto para a parte da exploração e produção, em conseguir melhorar a probabilidade de encontrar petróleo nos terrenos que os nossos parceiros procuravam. Aumentámos a probabilidade de forma enorme e o trabalho foi tão pouco expectável em termos de resultados que a própria IBM disse: não, esqueçam o Watson, vamos dissociar isto do Watson, vamos criar aqui um novo produto, porque isto é gigantesco, isto é algo com potencial que já tinha há 7 anos atrás. E estamos a falar há 7 anos atrás. Portanto, desde essa altura até agora, muito se tem feito. O problema tem sido entre os TikToks e os seminários e afins, as pessoas começaram a ouvir falar, e o chatbot, obviamente, o ChatGPT que ajudou, mas as pessoas agora querem GenAI em tudo. Nós temos GenAI em muitas coisas, é preciso saber como utilizar. E quando nós falamos, uma coisa, como tu dizias, é a utilização no dia-a-dia dos telemóveis ou o que for, outra coisa é as empresas. Tem que ser feito de uma forma bem pensada para poder escalar. E isso não é fácil. Não é fácil fazer porque tendencialmente eu quero tudo, ou ponho GenAI em tudo, e ter estes pilares bem pensados e bem organizados e ter uma estratégia clara, eu creio que a maioria tem tendência a não fazer e quer fazer muito depressa tudo. Que depois termina em provas de conceito ou pequenos pilotos que não se consegue escalar, que é giro para mostrar, mas que depois no fundo não vai impactar a empresa como deveria. Nuno, muito obrigado por esta nossa conversa. Acho que foi extremamente útil para todos aqueles que nos ouvem e veem no Digital Insight. Alguém com uma experiência de uma grande empresa portuguesa que nos transmite aqui alguns sinais muito interessantes. Não perca, nós para a semana estamos cá outra vez.